Olá! Quando pensamos na Idade Média, a imagem que muitas vezes nos vem à cabeça é da Idade das Trevas, não é? Mas e se eu dissesse que essa época foi, na verdade, um caldeirão de ideias? Uma era de uma construção intelectual tão intensa que acabou por moldar o mundo em que vivemos hoje. É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar a fundo na Revolução Escolástica e ver como isso aconteceu. A pergunta que nos vai guiar é esta: como é que uns monges e pensadores, lá no meio da Idade Média, armados com pouco mais do que lógica e fé, conseguiram construir os alicerces do nosso mundo moderno? Sim, estou a falar de coisas como a universidade, o Estado de Direito, as ferramentas conceptuais que ainda hoje damos como garantidas. É um mistério fascinante e é isso que vamos desvendar. Ok. Para organizar as ideias, o nosso percurso vai ter 5 paragens. Primeiro, vamos às fundações da escolástica. Depois, vemos como nasceu a universidade. A seguir, o grande embate entre a razão e a fé. Quarto, como tudo isto ajudou a forjar o Estado moderno. E por fim, claro, o legado a que chegou até aos nossos dias. Muito bem, vamos lá então à primeira parte, as fundações da escolástica. Para percebermos o que os escolásticos fizeram, temos primeiro de perceber o problema gigante que eles tinham em mãos. Pensem nisto como um confronto de titãs. De um lado, temos Atenas, o símbolo da razão, da filosofia de Platão e Aristóteles. Do outro, Jerusalém, o centro da fé, da revelação divina, das Escrituras. E o grande desafio, o quebra-cabeças intelectual de toda a Idade Média, era este. Como é que se junta isto? A razão e a fé podiam andar de mãos dadas ou estavam destinadas a uma guerra sem fim? Era este o dilema. E atenção, esta história não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo longo. Começou ali nos primeiros séculos da Idade Média, a chamada Idade das Trevas, com os gigantes como Boécio a tentar quase desesperadamente salvar o conhecimento clássico. Depois, nos séculos X e XI, os mosteiros tornam-se centros de renovação, com pensadores como Anselmo de Aosta a dar os primeiros passos para usar a razão para explorar a fé. O ponto alto, a Idade de Ouro, chega no século XIII com a obra monumental de Tomás de Aquino. E depois vem uma crise que, por incrível que pareça, vai ser exatamente o que abre as portas para o mundo moderno. Vamos agora à segunda parte. Com tantas ideias a fervilhar, era preciso um lugar para tudo isto acontecer. Um laboratório de pensamento. E foi aí que nasceu uma das invenções mais importantes e duradouras da Idade Média. A universidade. E o que era, afinal, a escolástica? O segredo está aqui. Não era um conjunto de respostas, mas sim um método. Uma forma de trabalhar. O importante não era tanto o que pensar, mas sim como pensar de forma rigorosa. Era pegar na razão, na lógica, na dialética, que é basicamente a arte de debater ideias de forma estruturada, e usar estas ferramentas para entender melhor a fé. E o nome, escolástica, vem precisamente daí, da escola. As escolas onde este método nasceu e cresceu. Então, como é que se treinava esta mente para pensar assim? Com a caixa de ferramentas da época, as 7 artes liberais. Estavam divididas em 2 partes. Primeiro, o trivium, que era a arte da linguagem, aprender a gramática, a retórica para argumentar bem e a dialética para pensar com lógica. Depois vinha o quadrivium, a arte dos números, aritmética, geometria, astronomia e música. Juntas, estas artes não eram só disciplinas, eram a base, o alicerce para construir todo o edifício do conhecimento medieval. Chegámos à terceira parte, a razão encontra a fé. Com as ferramentas na mão e um espaço para trabalhar, os escolásticos estavam prontos para a sua grande missão, a grande síntese intelectual. Esta frase de Anselmo de Aosta é absolutamente genial e resume tudo. Não procuro compreender para crer, mas creio para poder compreender. Reparem na inversão. A fé deixa de ser um beco sem saída, um acredita e cala-te. Não. A fé passa a ser o ponto de partida. É a luz que nos permite ligar o motor da razão para ir mais longe. A razão não vem destruir a fé, vem iluminá-la. É o famoso credo ut intelligam. Creio para poder compreender. Uma autêntica revolução na mentalidade. E depois, no século XIII, cai uma verdadeira bomba intelectual na Europa. A obra completa de Aristóteles, que tinha estado perdida para o Ocidente, é redescoberta, muitas vezes através de traduções do árabe. Imaginem só o choque. De repente, os pensadores europeus tinham nas mãos um sistema filosófico e científico completo, que explicava o mundo de uma forma totalmente racional, da física à ética, sem precisar de uma única linha da Bíblia. Foi um terremoto, um desafio gigantesco, mas ao mesmo tempo a oportunidade perfeita para construir algo novo e ainda maior. E a resposta a este desafio, dada por Tomás de Aquino, foi simplesmente monumental. Uma das suas ideias centrais é a de lei natural, a lex naturalis, e a ideia é brilhante na sua simplicidade. Para Aquino, a nossa razão não é uma coisa anti-Deus.
pelo contrário, é um reflexo da própria luz divina dentro de nós. Pensem assim, a nossa capacidade de perceber que matar é errado, por exemplo, não precisa de vir escrita num livro sagrado. É a nossa própria razão que nos diz isso. E ao usar a razão para distinguir o bem do mal, estamos, na verdade, a participar na ordem racional do universo criada por Deus. Ok, até agora parece tudo muito filosófico, muito abstrato, certo? Pois bem, vamos à quarta parte e ver como estas ideias foram a base para mudanças muito concretas na política e na forma como as sociedades se organizaram. O que Aquino faz é criar uma espécie de pirâmide das leis. Lá no topo, intocável, está a lei eterna, o plano de Deus para o universo. Logo abaixo, a lei natural, que é a parte da lei eterna que nós, com a nossa razão, conseguimos entender. E cá embaixo, na base, está a lei humana, as leis que os reis e os parlamentos fazem. Agora, atenção a ponto-chave. Uma lei humana só é válida e justa se estiver de acordo com a lei natural. Se não estiver, é uma lei corrupta. E aqui está a semente de uma ideia revolucionária, a de que existem direitos que estão acima do poder do Estado, a base para os futuros direitos humanos. E isto leva-nos a outra ideia absolutamente explosiva para a época. Omnis potestas ad Deo per populum, ou seja, todo o poder vem de Deus através do povo. Reparem bem, o poder vem de Deus, sim, mas não vai diretamente para a coroa do rei. Vai para a comunidade, para o povo. E é o povo que depois entrega esse poder a um governante para que ele o administre. Isto muda tudo. O dono do poder já não é o rei, é a comunidade. Estamos a séculos de distância, mas as bases da soberania popular moderna estão a ser lançadas aqui mesmo. E o pensamento não parou por aí. Um tipo chamado Marcílio de Pádua pegou nesta lógica e levou-a ainda mais longe. Para ele, o Estado não é só uma coisa divina, é uma comunidade perfeita, uma criação da razão humana com um objetivo muito terreno, permitir que as pessoas possam viver e viver bem. E a sua ideia mais radical foi esta. Quem manda de verdade não é o rei, nem o papa, nem ninguém. Quem manda é a lei. O próprio governante tem de obedecer à lei. Ora, isto é basicamente a certidão de nascimento do conceito de Estado de Direito. E chegamos à nossa última parte. Afinal, depois de tudo isto, qual é o legado? O que é que esta revolução intelectual, que aconteceu há tantos séculos, nos deixou de verdade? Bem, o legado está literalmente por todo o lado, mesmo que não demos por ele. A valorização da lógica e da observação do mundo, defendida por pensadores como Roger Bacon, abriu o caminho para a ciência moderna. O direito que temos hoje, com os seus processos escritos e argumentativos, bebe diretamente dos métodos desenvolvidos no direito canónico. Os fundamentos do Estado-nação e da soberania popular, como acabamos de ver, foram pensados ali. E claro, a própria instituição onde muito deste conhecimento é hoje produzido, a universidade, é uma herança direta daquela época. É impressionante. E por mais irónico que pareça, até ao fim da escolástica foi um legado fundamental. Figuras como Guilherme de Ockham chegaram e disseram: esperem aí, esta tentativa de casar a fé com a razão talvez não funcione. Para eles, eram duas coisas diferentes. A fé trata das coisas de Deus, a razão deve tratar do mundo que podemos ver e tocar. E ao traçar essa linha, ao libertar a razão para se focar apenas num mundo empírico, em perceber como as coisas funcionam em vez de se preocupar com o porquê divino, eles acabaram por abrir a porta de par em par para o nascimento da ciência moderna. O que nos deixa com uma pergunta final para pensarmos. Será que esta separação entre fé e razão ficou mesmo concluída? Ou será que, no fundo, ainda vivemos dentro das estruturas de pensamento que foram construídas na Idade Média? Os debates de hoje sobre a lei, o poder, a ciência e a fé não serão, no fundo, apenas um eco daquela conversa incrível que os escolásticos começaram há quase 1000 anos.